Bem-vindo a mais uma edição do Reverso UFES, o telejornal laboratório do curso de Comunicação Social. Nessa edição, você vai conferir. Programa de Assistência Estudantil oferece suporte para alunos de baixa renda se manterem na universidade. Os impactos do corte de verbas federais na UFES. Universidade oferece disciplinas que discutem questões de gênero. Universidade aberta à terceira idade traz idosos ao campus de Goiabeiras para praticar diferentes tipos de atividades. E ainda, conheça o programa da universidade que recebe refugiados e imigrantes. Eu sou Gabriela Costa. Eu sou Maria Luísa Silva e está no ar a 17ª edição do Reverso UFES. Ingressar na universidade é o sonho de grande parte dos jovens, porém, alguns têm a preocupação de como se manter financeiramente durante a graduação, principalmente os que ainda não estão no mercado de trabalho. A equipe do Reverso foi saber como funciona o programa de assistência estudantil. Com o objetivo de ajudar a permanência dos alunos na UFES, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania elabora e executa ações e projetos de acordo com o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que concede diferentes auxílios dependendo das necessidades de cada aluno. Segundo a diretora do Departamento de Assistência Estudantil, desde a criação da PROAS, o programa quadruplicou o número de estudantes cadastrados. Antes da criação da PROAS, o número era em torno de 900, 980. Hoje já temos mais de 4.000 estudantes cadastrados recebendo auxílios. Há um estudo junto à Pró-Reitoria de Planejamento de aumentar o valor do auxílio moradia e do auxílio material. Para receber os auxílios, os alunos devem ficar atentos aos editais de cadastramento, lançados semestralmente no site da PROAS. Lá é possível saber quais benefícios cada um pode solicitar, sendo eles o moradia, no valor de R$ 200, o material, no valor de R$ 50, o transporte, no valor de R$ 60 e o alimentação, que funciona como descontos de 50% ou 100% no valor de cada refeição do restaurante universitário. Os beneficiários são divididos em 4 categorias. Na categoria A, os estudantes são contemplados com todos esses auxílios. Já a categoria B não recebe o auxílio transporte. A categoria C inclui os estudantes que adquirem os auxílios transporte, material e alimentação, enquanto a categoria D tem apenas os auxílios alimentação e material. Os critérios para solicitação da assistência estudantil são: estar matriculado em pelo menos 240 horas semestrais em qualquer curso de graduação presencial, preencher o questionário online no site da PROAS, entregar toda a documentação exigida em envelope único e de acordo com o cronograma do dia, e ter renda total familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita. Para estudantes cadastrados, apesar do processo de solicitação ser burocrático, o programa tem ajudado em sua permanência na universidade. Foi bem burocrático, na verdade, mas eles me ajudaram um pouco. O pessoal da assistência me ajudou e eu consegui trazer tudo. Minha vida sem o auxílio talvez fosse um pouco difícil de conciliar com a faculdade e tudo, por eu ser de fora, por eu morar em outra cidade. Sem auxílio, acho que seria difícil, porque como eu tenho a minha carga horária integral, eu tenho que ficar um grande período aqui dentro da UFES, e a alimentação, no caso, me ajuda para me sustentar aqui dentro. Transporte, né, porque eu moro em Vila Velha, então eu preciso para me locomover. Além desses benefícios, há também a Bolsa Permanência, um programa regulamentado pelo MEC destinado a 5 cursos do campus de Maruípe. Esse programa Bolsa Permanência, ele não é concedido a todos os estudantes da UFES, porque para participar tem um critério de acima de 5 horas aulas todos os dias na universidade. Hoje na universidade, quem recebe os benefícios do programa Bolsa Permanência, somente os cursos de medicina, enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Os estudantes classificados quilombolas e indígenas, mesmo não atendendo o critério de 5 horas diárias de aula, também têm direito ao Bolsa Permanência, recebendo valor diferenciado de R$ 900. Os alunos cadastrados ainda têm direito a solicitar bolsa no Centro de Línguas e empréstimo estendido na biblioteca. Além disso, a UFES oferece programas que se estendem a todos os estudantes, como gratuidade no Cine Metrópolis, o projeto Sorriso, que contribui para a saúde bucal,
projeto Hora da Escuta, que realiza atendimentos psicológicos, incentivo financeiro para a participação em eventos, entre outros. O governo federal cortou recentemente cerca de 600 milhões de reais da verba para as universidades públicas. A medida causou o adiamento de novas obras, retardou a compra de equipamentos e comprometeu o caixa dessas instituições. Com a UFES não foi diferente. Servidores em protesto analisam fazer greve para pressionar o governo. A UFES vai perder ao todo cerca de 20 milhões de reais, o que representa 30% do orçamento para 2015. O corte já está afetando o dia a dia da universidade, mas a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional disse que os alunos da graduação não serão prejudicados. Já a pós-graduação, a extensão e a pesquisa vão precisar ainda mais de parcerias para serem levadas adiante. Nós temos hoje um contingente de recursos financeiros que estão à disposição da administração central e que será usado exclusivamente naquilo que reforça a qualidade do ensino da graduação. Porque o ensino da pós-graduação, nós temos diversas outras fontes onde nós podemos buscar recursos financeiros. A graduação não, a fonte exclusiva da graduação é o Ministério da Educação. Então, esse é o motivo pelo qual nós deixamos uma reserva técnica para ser utilizada exclusivamente naquilo que se refere à qualidade da graduação. A administração da UFES promete que a política assistencial não será afetada. Além do aumento para 600 vagas para bolsistas, o funcionamento das unidades do restaurante universitário será mantido. Os estudantes temem por novos atrasos no pagamento das bolsas, além da queda da qualidade do ensino, mas a universidade dá garantias de que o atraso não fora prejudicado pelo corte do orçamento. No geral, parece que não afetou, porque os serviços essenciais não parecem não ter sido afetados, apesar de estar sendo feito com algum atraso de verbas. Nesse meio tempo, está tendo uma defasagem de serviços dentro da universidade, entendeu? Então, quando você chega para a reitoria, tem um discurso de que está tudo bem, tudo tranquilo, que a universidade pública da UFES, né, não está sendo afetada por esse corte. Mas quando você vai nos setores menores da universidade, o discurso já é outro. Todo mundo fala que não tem verba, que está muito difícil, que o corte está afetando. Então tem essa duplicidade aí de informações. E a gente que está aqui pedindo as coisas, tentando fazer alguma coisa pelos estudantes, está sentindo já isso. Professores não estão conseguindo recursos para apresentar trabalho em outros lugares. Eventos de extensão também, que antes a gente conseguia recurso para fazer, não está sendo. E até é difícil para a gente às vezes tratar desse assunto, porque a gente não tem acesso às planilhas do gerenciamento da universidade. Os efeitos do corte ainda não teriam afetado o funcionamento do Centro de Artes. Pelo menos é o que explica a diretoria. A gente ainda não conseguiu verificar grandes impactos, né? Eu acho que teve alguma repercussão, né, que tem sido administrada razoavelmente com relação às terceirizações em função, né, da impossibilidade de renovação ou de cortes, né, nos contratos de terceirizados da limpeza, mas de uma maneira geral os serviços têm sido mantidos, né? Recomendação geral de outros decretos que vêm nessa direção também de fazer economia de recursos, mas no sentido da conservação de água, de energia, as recomendações que estão sendo repassadas aos diversos usuários, né, os professores, técnicos, estudantes, né, quanto a utilização dos recursos, né, de iluminação, de refrigeração e tal. O governo federal alegou ter cortado na educação motivado pela conjuntura econômica brasileira e mundial. A queda na arrecadação, somada ao aumento da inflação, teria forçado o corte do repasse de verbas. O governo prefere chamar de ajuste. Para esta economista, o momento do Brasil pedia ampliação dos investimentos em educação. Ela ressaltou que o corte de verbas para as universidades públicas foi ocasionado por erros de gestão do governo federal. Olha, isso é um caminho que já vem há algum tempo, né? Isso não foi agora, essa decisão, ela não foi tomada por uma questão conjuntural. Digamos que é de um programa que já vem se arrastando de algum tempo, de uma forma de governar, de uma forma de fazer política econômica, né? Que desembocou numa situação que o governo teve que necessariamente fazer isso agora, né? Porque está com a corda no pescoço. Teve todo um conjunto de não fazer coisa, que o governo não fez, que resultou num quadro de recessão.
O que significa essa recessão? É uma certa paralisia da atividade econômica dada porque você perde o horizonte de longo prazo. Se você começa a operar no curto prazo, a sua preocupação é o quê? É manter o mínimo possível, tipo aquele paciente para respirar, deixa ele respirando, que aí ele está vivendo, mas né, ele ainda não está numa situação boa. Então você faz o mínimo. O que a iniciativa privada faz? A primeira coisa que corta é investimento. Cortar investimento significa cortar a principal fonte de crescimento de uma economia. E aí foram cortados investimentos dos governos, federal, estadual, municipal, vai embora, né? E da iniciativa privada. Para a Associação de Professores, os cortes vão prejudicar o ensino. A categoria reclama do tratamento recebido pelo governo federal e discute iniciar uma greve. Então, esse corte ele tem afetado as mais diversas áreas da universidade. O que nós temos feito para isso? Nós começamos a fazer um trabalho exatamente de contato com os professores, porque esse é um processo que ele vai sendo sentido paulatinamente, né? Desde o anúncio do corte até os primeiros professores que submetem seus projetos e recebem uma negativa de que não vão poder viajar, de que não vão poder participar do congresso, há um lapso temporal. Então nós estamos tentando fazer esse trabalho, e aí isso passa por uma série de reuniões setoriais que nós vamos fazendo. Todo mundo sabe que mesmo na universidade ainda existe preconceito contra minorias. A luta pelo combate a essas discriminações também sempre existiu. Mas, pela primeira vez, algumas iniciativas estão partindo diretamente da própria UFES. O confronto de ideias, assim como a mais variada troca de discussões e costumes, é comum na universidade. O espaço é propício para encontro entre visões de mundo que muitas vezes são diferentes. No entanto, nem sempre tal convívio é amistoso. E é daí que surgem os preconceitos. Para ajudar na luta pelo fim da discriminação contra grupos minoritários, como os LGBTs e o movimento feminista, a UFES criou em 2013 a Pró-Reitoria de Assistência Social e Cidadania, que conta com diversas ações afirmativas para a defesa dessas pessoas. Ela tem uma missão séria, que é a vida estudantil. Todas as demandas que nascem do universo dos estudantes. E essa Pró-Reitoria, ela se implica com o campo dos direitos humanos, né, da acessibilidade, das ações afirmativas. Ela se divide em alguns departamentos: o da assistência estudantil, que vem tratando da política nacional de assistência estudantil, o departamento de direitos humanos, para pensar os sujeitos em vulnerabilidade. Ela vai se configurando como este espaço de acolhimento. Até as demandas que não existem ainda, elas poderão ser acolhidas por esta Pró-Reitoria, no sentido de encaminhar, no sentido de ouvir, no sentido de pensar projetos. O tema também é tratado de forma didática na universidade. O projeto Cineclube Diversidade retorna na próxima semana e, com diversos filmes, busca retratar questões essenciais sobre o tema. O feminismo é outro ponto discutido aqui na UFES. O projeto Terça Feminista acontece em toda a última terça-feira do mês e, com longas metragens, retrata lutas sociais e políticas das mulheres para a conquista de direitos. Tudo isso acontece aqui, no Cine Metrópolis. Mas como será que isso é discutido dentro da sala de aula? Eu acho que o tema é pouco discutido na universidade e isso é um problema. As pessoas têm um receio de estar discutindo sobre isso, que outras minorias também, as pessoas não estão nem preparadas para discutir. Eu sinto que deveria ser mais tratado do que é atualmente. Poderia ter uma posição mais firme em relação a isso, tanto da universidade e do departamento também. Para evitar que temas essenciais da luta das mulheres, por mais espaço na sociedade, caiam no esquecimento ou até mesmo se tornem banais, a disciplina Mulher, Imagem e Corpo é ministrada no curso de Comunicação Social. Durante a aula, exemplos práticos de discriminação, formas de entendê-las e até a legislação são passados aos mais de 20 alunos. A demanda sobre essa discussão em torno do feminismo e de representações femininas, especificamente voltadas para a imagem da mulher, foi uma demanda do centro acadêmico, do Departamento de Comunicação Social, por conta de várias ações entre alunos que tinham acontecido durante o ano de 2014, no sentido de desqualificar colegas, né, do ponto de vista sexual ou estético. A demanda que a gente recebeu foi muito superior à que a gente esperava, e muitos me disseram que não são ofertadas nos seus departamentos de origem disciplinas que tenham esse objetivo, dessa temática.
Então, eu acredito que é uma demanda urgente na universidade de pensar sobre essa questão: maternidade, sexualidade, trabalho, violência contra a mulher. Justamente para a gente pensar alguns temas sobre o viés da mulher, por exemplo, o feminismo negro, que às vezes não é muito discutido, não é muito difundido e passa como sendo invisível. Além dessa aula, outra optativa sobre minorias e grupos específicos foi ofertada no curso de comunicação social. Mídia, homoafetividade e homofobia teve 1 mês de duração e levou para dentro da sala debates acerca das representações da diversidade sexual. Foi importante pelo ganho, a bagagem e repertório que eu tive sobre a mídia, como a mídia discute os temas da homofobia ou da representação do homossexual, né, das trans e lésbicas. E foi interessante para criar um repertório e ver que já é uma representação que ela ainda não é plena, mas que ela vem caminhando e avançando. Eu acho que está no caminho certo, mas a gente tem muito o que fazer ainda. E dos cursos, de fato, trazerem essa discussão para as suas salas de aula. Eu acho que trazer esses temas não quer dizer exatamente que a gente está já com alguma garantia de nada. Eu acho que primeiro passo é esse, de discutir, porque há um problema para quem chega esse discurso, né? A UFES abre as portas para os idosos com o programa Universidade para a Terceira Idade, um projeto de extensão do curso de Serviço Social. Através dele, os idosos participam de várias atividades que ajudam na memória e no corpo, estimulando a vivência com os mais jovens. Encontrar um idoso circulando pelo campus está se tornando algo comum aqui na UFES. Isso porque a UNAT está mudando um espaço dominado inicialmente por jovens com atividades voltadas para a terceira idade. O projeto de extensão já possui cerca de 60 idosos ativos. Aqui, eles dançam, exercitam a memória, aprendem sobre saúde e, principalmente, se divertem, sempre acompanhados por uma equipe para prestar todo tipo de suporte. Os alunos garantem que as atividades auxiliam na disposição, no condicionamento físico e até no bom humor. A importância da UNAT é que oferece muitos benefícios para os idosos. Tudo a gente vai informando as pessoas que estão ali para melhorar suas atividades e o que eu acho muito importante também é a parte social. É uma parte que as pessoas desenvolvem para poder acompanhar a evolução da informática, da vida social, para poder compartilhar com os netos, com os filhos, porque se você não acompanhar, você fica marginalizada ou excluída na família. Para alcançar esses benefícios, a UNAT é dividida em 3 módulos. Assim, cada participante pode escolher qual frequentar. Cada um tem um objetivo específico, né? E o dança sênior, né, como uma dança, né, para melhorar o desempenho físico, né, cognitivo, né, dessas pessoas que participam da dança sênior, além de desenvolver também algumas atividades de lazer e também de sociabilidade. A saúde e qualidade de vida, né, o nome já diz, né, são informações voltadas para a questão mesmo de uma melhoria da qualidade de vida, né, das pessoas idosas. E a memória, né, também, como o nome já diz, também é para melhorar, né, a qualidade cognitiva, né, das pessoas idosas. Inês é professora de dança sênior e explica que é preciso muita dedicação nas aulas. Me formei aqui como professora de educação física e saí daqui para São Paulo, para Minas, para Bahia, para fazer os cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado em dança. Como professora é uma profissão, né? É uma profissão como qualquer outra. Amo, eu estou dando aula, para mim é o meu lazer, eu me divirto. Então eu acabei com a minha depressão, eu comecei a caminhar melhor, eu comecei a memorizar melhor e ela trouxe todas as coisas que eu tinha perdido. Além disso, todas as coisas que eu tinha perdido durante a minha vida até a idade que eu sou.
Outro módulo muito procurado pelos interessados no projeto é o da saúde, que conta com palestras e dicas sobre como cuidar da saúde na terceira idade. Nós estamos ligados mais à questão da saúde, do bem-estar e da melhora, né? A qualidade de vida, são coisas que pesam, né? São necessárias. E também é levado em questão várias situações. A cada aula, coisas novas surgem, né? Novas perguntas, novas informações. Já Maria Áurea escolheu participar das aulas para memória, pois afirma que os exercícios a auxiliam nas atividades simples do dia a dia. Eu fiquei mais pensando mais nas coisas, guardando mais, gravando mais, porque a oficina ela mexe com a cabeça da gente, a memória. Ela mexe, faz você procurar as palavras que estão ali embaralhadas, você vai fazer, vai acertar. Isso aí dá muita certeza na gente que acertou e mexeu com a memória, com os neurônios. Além das atividades mais descontraídas, a UNAT busca orientar os participantes do projeto sobre o Estatuto do Idoso. É através dele que são trabalhadas questões públicas, debates e reflexões em sala de aula. O objetivo é fazer com que esses idosos se tornem sujeitos críticos quanto aos direitos que possuem. Discussão sobre a questão do Estatuto do Idoso, né, dentro dos direitos, da garantia de seus direitos e também, né, esses eixos dos quais a gente também debate dentro desses módulos, cada um tem um objetivo específico. Embora desconhecida pelos brasileiros, a guerra civil é uma realidade de países como a Síria e a República Democrática do Congo. O Espírito Santo é um dos estados que acolhe refugiados de diversos países em situação de conflito. Para evitar que os refugiados aqui no estado passem por novas situações traumáticas, em 2014, a UFES criou a Comissão Interdisciplinar de Apoio aos Refugiados e Imigrantes. Desde 2013, o Espírito Santo já recebeu mais de 50 cidadãos estrangeiros que não podiam ou não queriam ser protegidos pelos seus países. Entre as razões que levam as pessoas a deixarem tudo para trás estão o medo de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Apesar de ainda não ter recebido nenhum refugiado, uma comissão foi criada pela UFES e já se organiza para acolher estrangeiros que buscam refúgio aqui no nosso estado. O nosso trabalho junto com eles é de auxiliar no assessoramento jurídico e também em algumas atividades culturais. Atualmente, os refugiados são atendidos pela ONG Mais no Mundo, que firmou uma parceria com a UFES. A sede da ONG funciona também como abrigo para os estrangeiros que chegam, a maioria sírios. A maioria vem de um contexto da guerra, vem de perseguição religiosa, então estão vindo disso. A ideia é que essa pessoa fique livre para viver a vida normal. A mudança para outro país pode ser difícil, por isso muitos acabam deixando sua família. É o caso desse refugiado que, por medo, preferiu não se identificar. My father is 75. He lived 75 years in Syria, so he doesn't want to come here. He doesn't want to leave Syria. It's all his memories, his work, everything. So it's hard for them. It's hard for me now, but it's harder for them. Além da hospedagem, alimentação, tratamento médico e psicológico, com o auxílio da UFES, a ONG também auxilia na emissão de documentos. Aqui, eles encontram o que precisam para recomeçar. Mice, they talked to me and they said, they help us. They help me with the paper for myself, for my children, for my wife. Para estar mais presente na vida dos refugiados, a universidade apenas aguarda a implementação da cátedra Sérgio Vieira de Mello. A cátedra ela é muito importante porque ela traz um selo da ONU, né, para a instituição. É uma instituição, então, que passa a ser reconhecida como uma instituição que acolhe os refugiados, que cria políticas para eles, para a inserção deles tanto na instituição como na sociedade, e a possibilidade de que a gente possa inserir os nossos professores e os nossos estudantes para ofertar cursos para essas comunidades de refugiados, para que a gente possa prestar serviços de extensão, então realmente cumprir o papel da nossa instituição. Esses projetos e outros permitem que o refugiado se estabeleça no Brasil. Trazer a família ou voltar ao seu país de origem ainda não é possível. Para eles, o futuro é incerto. Eu tenho aqui só 3 meses. Só é muito cedo para mim
Esta pergunta. E assim, encerramos mais um Reverso UFES. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!